Bom dia, gente. A nossa devocional hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 4. A gente vai ler o versículo 4 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. E os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homem e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Aí eu estava lendo essa passagem ontem com Samuca e é muito interessante essa passagem, mas ela dá um medinho na gente. Por quê? Porque eu tô falando isso? Porque a arca do Senhor representava a presença dele. E às vezes a gente trata a presença de Deus como algo costumeiro, sabe? Eu vou na igreja, eu faço, eu trabalho, eu canto, eu prego, tá tudo certo. Aí a gente esquece que esse fato da gente carregar a presença envolve uma mudança em nossas vidas. E se pelo fato da presença andar contigo, a sua vida não está mudando, cuidado. Você pode estar que nem Ofni e Finéias, achando que está agradando, mas desagradando ao Senhor no final das contas. E é uma passagem bastante conhecida, a gente sabe. O povo de Israel estava lutando contra os filisteus e aí eles começam a perder. Se eu não me engano, foram 4.000 homens. E aí eles têm a brilhante ideia de: uau, vamos trazer a arca do Senhor, porque aí os nossos problemas vão estar resolvidos. Deus vai lutar pela gente. Mas a gente normalmente esquece que Deus luta com aqueles que... É aquela velha frase, né? Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E se você não tá tendo esse compromisso com Ele, eu sinto lhe informar, Ele vai te deixar na mão igual Ele deixou os israelitas aqui nessa passagem. Nós precisamos entender que o que significa de verdade carregar a presença de Deus é ter uma vida de constante mudança, é ter uma vida, sabe, que agrada ao Senhor, é por onde você passar o ambiente mudar. É porque você chegou e junto com você chegou a presença dele. Algo precisa acontecer. E a gente não tem essa noção. A gente não tem essa noção mesmo. E aí eu fiquei pensando nessa passagem. E aí eu fiquei pensando: Deus, como é que eu tenho tratado essa tua presença tão maravilhosa? Porque às vezes a gente se engana e acha que o servir a Deus, que o trabalhar a Deus... Ofni e Finéias também trabalhavam, mas eles também faziam coisas erradas. E a gente se perde nesse fato de: não, eu estou na igreja, não, eu ministro, não, eu louvo, não, eu prego a palavra, não, eu estou na mesa disso, na mesa daquilo, eu sou do círculo de oração. Tá, mas você está carregando a presença? Você tem noção do que é que você vai lá fazer? Do que é que você está de frente? De quem você tem levado? Que nessa manhã nós possamos entender
e valorizar, sabe, essa presença do nosso Deus, porque ela precisa mudar alguma coisa em nós. E que nessa manhã nós possamos entender isso, amém?